Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, dia 23 de janeiro, sábado, a Igreja nos oferece um pequeno trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós nesse sábado, já caminhando para o mês de janeiro, que é o mês atribuído a Deus Janus, que tinha duas caras, uma voltada para o futuro e outra voltada para o passado. Nós aqui nos colocamos nesse dia em atitude de oração, atento sempre ao Evangelho de Marcos, que vai nos acompanhar no decorrer desse ano, na maior parte do tempo, porque o ano litúrgico dá uma atenção especial a ele. É o primeiro evangelista que colocou de forma sistemática as experiências com Jesus, e a intenção de Marcos é dizer quem é Jesus, é dizer em quem nós acreditamos. E ele vai mostrar também que quem primeiramente conhece Jesus são os espíritos maus, o demônio, e ao mesmo tempo Jesus está procurando um discípulo para ele. Por isso nós aqui nos encontramos hoje com esse pequeno trecho do Evangelho. O que nós temos? O Evangelho, muito simples, só 2 versículos de Marcos, ele vai nos dizendo que Jesus está em casa. Jesus circulava em certos ambientes, em alguns momentos ele estava na sinagoga, outros momentos ele estava em casa, outros momentos perto do Mar da Galileia, outros momentos ele estava na montanha. Jesus ele vai circulando, ele vai andando por aí, e em cada ambiente ele tem uma reação. Hoje nós temos Jesus em casa, novamente, e Jesus está rodeado por uma multidão, existe uma multidão, já teve problemas no passado, já tem os fariseus vigiando ele, já começou a incomodar e desagradar muita gente, e aí nós temos esse Jesus com essa postura de que diante de uma multidão, Jesus vai atendendo as pessoas, e ele nos dá um dado interessante, ele não tinha tempo nem de comer, tamanha a urgência dessa multidão por salvação. Tamanho o desejo dessa multidão por salvação. Nós vivemos num tempo de pandemia e somos essa multidão em busca de uma cura, em busca de uma vacina, em busca de algo que nos tire dessa realidade de pandemia, mergulhados em um sistema complexo, difícil, em um mundo complicado e ao mesmo tempo em um mundo que quer garantir a sua sobrevivência, quer garantir a sua história, quer garantir a sua vida. Por isso nós nos colocamos em atitude de oração. Nós estamos no meio dessa multidão procurando Jesus. Jesus é um homem que renuncia até a própria alimentação para atender as pessoas. É um homem que está tão preocupado com as pessoas que ele renuncia, deixa até de comer, deixa até de cuidar de si, deixa até de se alimentar na intenção de atender aquela multidão que vai ao seu encontro. O que nos chama a atenção hoje é porque Jesus agora vai se deparar com 2 grupos contra ele. E o que é mais escandaloso e difícil é que Jesus se depara com o primeiro grupo dos seus parentes. Marcos não escondeu essa situação e essa realidade, é um dado que Marcos dá. Diante do contexto de Jesus, diante da ameaça de morte, diante do que Jesus foi falando, diante da irritação dos fariseus, diante das realidades em que Jesus vai tocando em gente doente e vai se tornando impuro, mas na realidade o processo é o contrário, não é o impuro que faz com que Jesus se torne impuro, mas é a pureza de Jesus que faz com que a pessoa impura se torne pura. Então a lógica de Jesus não é a maçã podre que contamina as outras, mas são as maçãs sadias que vão curar aquela maçã podre. Essa é a lógica de Deus. A lógica nossa não, o mal vai estragando tudo. A lógica de Deus não, a lógica de Deus o bem vai consertando tudo. O bem, o amor, a misericórdia, a justiça vai consertando tudo. Por isso hoje nós temos agora um confronto entre Jesus e seus familiares.
viu? E a nossa tradição coloca que eles achavam que Jesus estava fora de si. Não, a tradução é que eles pensavam que Jesus estava doido mesmo, que Jesus estava maluco, viu? E é de certa forma normal, porque quando você vê Jesus criando problemas com situações complicadas, começando a criar inimizade com gente poderosa, começando a ser vigiado por autoridades religiosas, políticas, econômicas, militares, viu? Quando você vê alguém da sua família começando a ser vigiado, perseguido, é uma tendência natural você tentar salvar um membro da sua família. E por isso nós temos agora essa família de Jesus preocupada com ele e que vai atrás porque pensa que ele está doido, está fora de si, está maluco e querem agarrar, ou seja, a família de Jesus agora está tão preocupada com ele a tal ponto de usar até a violência, de desejar usar a violência para tirar Jesus da sua missão, da sua realidade, do seu compromisso. Depois nós veremos outro grupo também que está aí perseguindo Jesus. O que nós temos na vida de Jesus agora? Depois do sucesso das curas, depois do anúncio do Evangelho, depois de se apresentar, depois dos confrontos com o demônio, em que Jesus mandava calar, agora nós temos um Jesus que está com problema familiar. Nós temos um Jesus depois que vai estar com problemas com a autoridade. Parece que a vida, quando a gente resolve fazer a vontade de Deus, a gente não agrada, a gente desagrada muito. O que a gente está vendo agora é esse Jesus que está criando muitos desafetos, inclusive com seus familiares que acham que ele está longe de si. A Bíblia, ela nunca poupou os problemas familiares. Jesus era um homem que conhecia os problemas familiares, sabia da dificuldade da convivência dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos irmãos. Eu sabia da dificuldade que é conviver. A Bíblia, ela começa com um casal no paraíso que caminhava no final do dia com Deus e descansava, e esse casal não quis saber daquilo lá, queria outras coisas na vida, e diante do ajuste, do acerto de conta de um pecado cometido, um jogava a culpa no outro. Então nós já começamos o ser humano negando Deus, e nós começamos um casal, um jogando a culpa no outro, e acabou sobrando para a serpente, né? Deus vai até Adão: "Senhor, você comeu?" "Não, mas o Senhor me arrumou uma mulher complicada, difícil, vaidosa, mandona." E aí Deus vai atrás de Eva: "Não, mas o Senhor me fez essa serpente aí, e ela que falou para mim que esse trem fazia isso, e ela estava mentindo." E aí sobra para a serpente carregar o pecado da humanidade, e nós somos expulsos. A segunda geração da Bíblia, nós temos 2 irmãos que oferecem ofertas a Deus, e cada um traz dentro de si a tentativa de dar alguma coisa a Deus. Qual que é o critério que agrada a Deus, nós não sabemos, mas um agradou e o outro não. E aquele que não conseguiu agradar a Deus toma a decisão de eliminar aquele que agradou a Deus. E o resto a gente vai seguindo na Bíblia, toda essa dificuldade nossa em relação a contextos de família, em relação a contextos de convivência, em relação à nossa incapacidade de administrar nossos afetos, de administrar nossa convivência, a dureza que é estar nesse mundo. Mas ao mesmo tempo nós temos esse Jesus que está aí todo preocupado com essa multidão que a gente não sabe quem que é. Parece que a vida é assim, a vida ela não é uma coisa reta, segura, sistemática, automatizada. Apesar que nós lutamos para ter uma vida automatizada, a gente cria agendas para que a nossa vida seja controlada, para que o nosso tempo seja controlado. E nem sempre estamos preparados para o improviso, nem sempre estamos preparados para a realidade que a gente não espera. Por isso a minha prece hoje é que nós tenhamos esperança, viu? Para que a gente encontre esse Jesus que está preocupado com a gente, que a gente possa encontrar esse Jesus que deixa de se alimentar, deixa de cuidar de si para nos curar, para nos libertar do mal que faz parte de nós, que a gente aprenda talvez a olhar as nossas famílias e observar cada membro e não julgar os membros segundo o meu princípio, mas o meu vontade, o meu querer, mas olhar para o mundo e pensar o que eu tenho que fazer para que a vida não seja banal, pequena, para que a vida não seja fútil, leviana. Por isso,
a nossa busca enorme é por essa resposta a essa grande pergunta de Marcos: quem é Jesus? E às vezes cabe a nós olhar para o sacrário, principalmente em momentos mais difíceis, turbulentos, a gente olhar para ele e perguntar: quem é você? E o que sou eu para você? E você podia me curar, você podia me dar atenção, você podia me ajudar em relação a esse contexto de vida, mas também a gente precisa tomar cuidado para a gente não ter a atitude dos familiares de Jesus, de que em nome de algo que estão preocupados ou está desagradando, resolve usar a força porque quer enquadrar Jesus dentro dos seus moldes, quer enquadrar Jesus dentro daquilo que já existe, querem fazer com que Jesus seja um vinho novo colocado em odres velhos, ou querem remendar as coisas com coisa nova. É essa a busca de Jesus. Jesus diz que não. O tempo da convivência com ele exige uma mudança radical, exige uma conversão radical. Conversão não é remendo, não é ficar aproveitando coisas para lá e para cá, mas é dizer: até agora foi assim, a partir de agora será de outro modo. E às vezes é necessário a gente fazer isso, chegar na nossa família e falar assim: olha, até agora foi assim, mas eu acho que a partir de agora tem que ser de outro modo, porque temos o dever e a obrigação de nos tornarmos melhores. A igreja tem que chegar à conclusão de dizer: olha, até agora foi assim, mas chega um momento a gente tem que dar uma resposta a esse mundo, parar de gerar escândalo, parar de dar mau exemplo, parar de viver em zona de conforto e aprender a trabalhar e aprender a falar as coisas de Deus. Por isso que Deus nos abençoe, ilumine o nosso coração e nos fortaleça, viu? Dizia Lev Tolstói, escritor russo, que nasceu em 1828 e morreu em 1910, todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Toda família feliz se parece, mas cada tristeza de uma família, cada dor de uma família, cada momento em que a gente tem problemas familiares, isso é ao seu modo, ao seu mundo, é a sua particularidade. Por isso que Deus nos abençoe, guie e ilumine o nosso coração e que as nossas famílias sejam felizes, mas diante da infelicidade, que cada um aprenda o seu caminho para voltar a conviver com o coração de Deus. Um abraço e até mais.